Vamos ao tema de hoje? Vamos ao tema de hoje, o tema da oração. Eu separei aqui o texto que nós vamos iniciar a leitura do tema de hoje. Se você está com o seu guia de estudos aí, Ensinos de Jesus, nós estamos na página 16, na 5ª lição, tá bom? E diz assim: Jesus era um homem de oração. Ele gostava de buscar um local solitário, né, para esses momentos agradáveis de comunhão com o Pai. Nós vemos isso em Mateus capítulo 6, versículo 46, mas também vemos em Lucas capítulo 5, versículo 16. Às vezes ele passava a noite toda orando. Mateus 6, versículo 12. Esses dias até eu preguei sobre a oração e mencionei, né? Jesus, ele fazia milagres, curava, e havia momentos em que ele ficava o dia inteiro fazendo isso. O dia inteiro, formavam filas. Então imagina o cansaço dele, mas nem isso impedia de que ele se retirasse, tivesse ali seu momento com o Pai, recarregando as suas energias. Então, quando a gente analisa a vida de Jesus, nós vemos que a oração, ela é essencial para carregar as nossas forças. Então, veja só a importância da oração. Bom, também Jesus gostava de orar pelos discípulos. Ele orou, inclusive, por todos nós. Ele orou por você. Quando você vai para João capítulo 17, versículo 20, você vê Jesus orando por aqueles que viessem a crer nele. Ou seja, ele estava orando por você, por mim, por todos nós. Jesus era um grande exemplo, né, de oração. E sendo Jesus o nosso exemplo em todas as coisas, nós devemos também orar como ele orava. Considerando que o Filho de Deus sentia necessidade de orar, quanto mais nós, fracos, pecadores, mortais, né? Nós, com certeza, também temos uma necessidade de estar em constante oração, em constante contato com Deus, com o Pai. Certo? Bom, aprendendo juntos a respeito do tema de hoje, o pessoal está chegando ali, já tem 9 pessoas conectadas. Boa noite a todos, irmão Sérgio, irmã Catarina. Hoje ninguém quis entrar no Zoom. O que está acontecendo? O pessoal está com medo do Zoom? Eu estou sozinho aqui no Zoom. Estou sozinho aqui no aplicativo do Zoom. Mas aqui tem pelo menos 9 pessoas conectadas, 9 aparelhos, né, conectados no YouTube. Não tem problema. Se você se sente melhor ficando no YouTube, não tem problema. Desejo uma boa noite a todos que estão conectados. Deixa aí seu nome, deixa uma boa noite, que a gente vai mencionando o seu nome. Bom, vamos lá. As orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muito os discípulos. Certa ocasião, eles o encontraram concentrado em oração, parecendo inconsciente da presença deles. Continuou orando em alta voz e o coração dos discípulos foi tocado profundamente. Inclusive, a nossa primeira pergunta ela tem a ver com isso. Os discípulos se impressionaram tanto que eles chegaram para Jesus e fizeram um pedido. E que pedido foi esse? Essa já é a primeira pergunta de hoje. Essa lição que nós teremos hoje vai ser uma lição curta, com muitos aprendizados, mas vai ter apenas 4 perguntas, e essa já é a primeira delas, tá bom? Qual que foi a pergunta, ou melhor, qual foi o pedido, né, que os discípulos fizeram a Jesus? Olha o que diz Lucas, capítulo 11, versículo 1. A resposta a esse pedido está aliás, a resposta dessa pergunta que nós temos aqui no nosso guia está em Lucas capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz o texto bíblico. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Olha que interessante. Se você já está acompanhando a gente desde o início, você sabe que eu tornei o estudo mais didático possível, para ficar o ensinamento mais claro possível. Então, eu já deixo a resposta, ou pelo menos a dica maior da resposta, destacado na cor vermelha, tá bom? Então, tá ali o pedido, lembra da pergunta? Que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Eles fizeram o pedido ao Senhor para que Ele os ensinasse a orar. Pedido a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar. Bom, os discípulos, eles sentiram a necessidade de orar. Então, Jesus passou a ensinar sobre como deveriam orar.
e instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre ele todas as suas preocupações. Bom, a certeza que Jesus lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também uma realidade para nós hoje. Então, veja, assim como Jesus garantiu a eles que as suas orações seriam ouvidas, nós também temos, pela palavra de Deus, essa mesma garantia. Essa mesma realidade, ela se aplica a nós também. Veja aqui o que diz a pergunta 2. A pergunta 2 é: que oração Jesus ensinou aos discípulos? Aqui em Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4, está de forma mais resumida. Né? Em Mateus, você vai ver mais completa ali no capítulo 6 essa oração. Mas vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 2 a 4. Olha só voltando aqui, ó, que oração Jesus ensinou aos discípulos. O texto bíblico diz: então Jesus lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Então, essa foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, certo? E nós vemos que essa oração ela tem alguns elementos. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses elementos, tá bom? Mas lembrando você que está aqui conectado, é que você pode participar, hein, gente? Se você tiver a sua pergunta, se você quiser falar alguma coisa, pode mandar a sua pergunta. Eu nem posso dizer para você me interromper e ligar o seu áudio, porque eu estou sozinho no YouTube. Estou sozinho aqui. Me abandonaram. O pessoal que vinha no YouTube me abandonou. Mas nós estamos ali com vários amigos ali conectados pelo YouTube. Então faz assim, já que não entrou no Zoom, você pode escrever ali a sua pergunta, dar a sua contribuição ali. É só escrever no YouTube que a gente está aqui com o chat, né, aberto, o bate-papo aqui para a gente poder conversar também, interagir. É bom a gente interagir, porque daí não fica aquele monólogo, só eu falo, né? Vamos avançando aqui. Se ficar alguma dúvida, fala assim, pastor, não entendi direito. Pode voltar na pergunta tal? Pode voltar na leitura do texto? Onde que está a resposta? Não entendi muito bem. Fala aí para a gente. O importante é a gente não ficar com dúvida. Bom, então nós vimos na primeira pergunta que os discípulos fizeram um pedido a Jesus, certo? Jesus, ele ensina, ele responde a esse pedido. Então, correspondendo ao pedido, Jesus preferiu a oração do Senhor, tal como a dera no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Essa é uma demonstração, né, da oração modelo. E essa oração, ela apresenta alguns elementos que devem estar presentes em todas as nossas orações. Devemos nos aproximar de Deus com ações de graças, falar de nossas necessidades, confessar os nossos pecados, né, os pecados que nós cometemos, e rogar por misericórdia. Isso está em harmonia com a sua promessa. Eu vou até abrir aqui minha Bíblia, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, né, essa oração, ela, como nós, inclusive, oramos hoje, praticamente é exatamente o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 9 em diante. Algumas Bíblias apresentam assim, ó, oração dominical. Deixa eu dar uma informação aqui para você. Oração dominical não significa, não tem nada a ver com domingo, tá? A palavra domine no latim é Senhor. Então, é oração do Senhor. Inclusive aqui o nosso guia, ele colocou ali, não explicou, mas está entre parênteses, ó, correspondendo ao pedido, Cristo proferiu a oração do Senhor, ou seja, oração dominical, né? Domine, Senhor, ok? Bom, vamos para a pergunta de número 3. E aqui nós vamos ver alguns tipos de oração. E aqui em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, nós vamos ver o tipo de oração que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Vamos ver que oração foi essa? Vamos à leitura do texto bíblico. Mateus capítulo 6,
versículos 5 a 8, diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. O seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedir. Sabe, não há nenhum problema a gente pedir. Deus sabe o que nós precisamos? Sim, Ele sabe. Deus sabe o que nós vamos pedir? Sim, Ele sabe. Aqui, o texto bíblico está dizendo para a gente não gritar, orando, como se quanto mais a gente gritasse, mais a gente seria ouvido. É como se Deus olhasse e falasse: nossa, você está gritando bastante, vou atender essa oração. Você está demonstrando fé, você está demonstrando que realmente quer, que realmente precisa. Não. Aqui, a modalidade da oração ensinada aqui nesse texto é a oração secreta. Aquela oração que é só você e Deus. Existe uma oração pública, sim, aquela que nós fazemos na igreja. Agora mesmo eu fiz uma oração pública, né? Orei aqui para que Deus estivesse presente nesse estudo aqui, no meio de nós. Mas existe a oração secreta, aquela que só você e Deus conhecem, certo? Bom, a oração secreta, ela só deve ser ouvida por Jesus. Devemos formar o hábito de ter um lugar tranquilo para esses momentos de comunhão. Ao orarmos, devemos abrir nosso coração a Deus como a um amigo, falando de nossas vitórias, também de nossas derrotas, de nossas perdas, de nossos ganhos, de alegrias e tristezas. Ou seja, devemos falar de coisas boas e coisas ruins. Não há nenhum mal, nenhum perigo e nenhum pecado em você chegar e falar: Senhor, meu dia não foi legal. Olha, eu estou muito triste, estou muito chateado com o dia de hoje. Você deve realmente conversar com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Lembre-se, Deus não é um pai que deseja ouvir somente boas notícias de seus filhos, sem se interessar por seus problemas. Não. O Senhor deseja que falemos de tudo o que acontece em nossa vida. A promessa de Cristo, inclusive, é: teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. É o que diz o versículo 18, certo? Teu Pai, que te vem em secreto, lhe dará a recompensa. Bom, a pergunta de número 4, o som está baixo? Essa está dizendo que o som está baixo. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Cleviane, a oração é uma conversa. Bom, todos estão achando que o som está baixo? Eu vou falando aqui, daí você vai me dizendo aí. Bom, a pergunta número 4 diz: que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições, às nossas orações. Mateus capítulo 21, versículo 22. Vamos ao texto? O texto diz: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Esse texto ele pode ser mal interpretado. Bom, é tudo? A gente não deve levar a Deus os nossos desejos egoístas. Bom, vamos ampliar um pouquinho mais esse entendimento. É maravilhoso saber que Deus se inclina de seu trono para ouvir o clamor do oprimido. E foi com essa certeza que Davi e Daniel desenvolveram o hábito de orar 3 vezes ao dia. Nós vemos aqui os exemplos de Davi, no Salmos 55, versículo 17, e de Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Eles viam em cada dificuldade um chamado à oração. Então, nós devemos fazer o mesmo. É o que eu acabei de dizer, por exemplo, antes de fazer a oração. Nessas perdas de pessoas próximas a nós. Pessoas que estiveram ali no nosso convívio, que nos deixam tristes. A situação, né,
delas terem descansado. Mas cada dificuldade, cada morte, cada funeral, cada doença é um chamado. Cada dificuldade é um chamado de Deus, é um convite à oração. Nós devemos clamar, buscar a Deus constantemente. Ampliando aqui a respeito do tema da oração, veja, condições para a oração ser atendida. Ali o texto bíblico não diz que tudo que nós pedirmos em oração receberemos? Bom, há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça as nossas orações. Nós vamos examinar cada uma delas. Eu vou trazer aqui para vocês 7 condições para que as nossas orações sejam ouvidas. Bom, só interagindo um pouquinho mais, o pessoal tinha falado do novo, mas disseram que agora deu uma melhorada, né? Que legal. A irmã Zenaide, ela deseja boa noite, né? Que Deus possa abençoar esses momentos, né? E pede oração por ela e pela família, para que eles aceitem o Senhor em suas vidas. Você vê? Aqui está um pedido de oração. A Cleviane, né? Ela comenta aqui que também quando estivermos orando, devemos ser específicos. Exatamente. A irmã Zenaide ainda está dizendo que o som está baixo. Gente, eu não sei por que o som está baixo. Me falaram que melhorou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui. Não consigo melhorar mais que isso. Eu já estou no volume máximo. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá bom? Bom, eu falei para vocês que nós vamos ver 7 condições aqui para que as nossas orações sejam atendidas. A primeira condição é sentir a necessidade de auxílio. Os que reconhecem a sua necessidade e anelam por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Do contrário, a bênção de Deus não pode ser obtida. Somos tão carentes do cuidado de Deus como um bebê é carente de atenção e cuidado dos seus pais. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus 7, 7 e 8. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então vocês veem aqui a necessidade, realmente a demonstração de que precisa, busque, bate, né? Nós temos que ir a Deus, fazer de tudo, né? Aqui usa o verbo bater, o verbo buscar. Então, realmente, nós devemos demonstrar a Deus que nós necessitamos dele. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do amparo dele, do cuidado dele em nossas vidas. Bom, a segunda condição é orar com fé. A gente não pode pedir algo para Deus sem crer nele, sem crer no poder dele. Olha o que diz Marcos, capítulo 11, versículo 24. Abra aí a sua Bíblia, se você puder. Senão você pode acompanhar a leitura comigo. Marcos 11, 24. Diz assim: Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, assim será com vocês. Jesus, ele elogiou muitos dos que foram curados por sua fé. A gente vê vários milagres, né? Olha, vai, a tua fé te salvou, pode ir, a tua fé te curou. Mas ele também criticou a falta de fé, mesmo dos discípulos. Vocês lembram lá o caso lá de Pedro, né? Onde ele fala, olha, homem de pouca fé. Lucas 18, 42, Jesus disse, pois então, veja, a sua fé salvou você. Perdão, Lucas 8, 25, que eu queria ler. Acabei indo para o outro texto, Lucas 18. É Lucas 8, 25. Lembra do incidente? Quando Pedro se afunda lá na água, né? Vocês não têm fé?
eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que pode mandar nos ventos e nas ondas, e eles lhe obedecem? Quando Jesus acalma a tempestade, Tiago ensinou que quando pedimos sem fé, seremos como as ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. De fato, a Bíblia é clara em ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Por isso, também devemos orar com fé. Sabe, a gente, se não exercitar a fé, não terá como a gente agradar a Deus. Não terá como você servir a Deus. Porque em algum momento ou outro você vai precisar sacar da arma chamada fé. E se você não tiver a fé, é a mesma coisa que não tiver a arma ali no coldre, né? Aonde? Cadê? Porque são nesses momentos de paz, nos momentos de liberdade religiosa, nos momentos em que você tem a questão do sábado ali no seu trabalho tranquila, é nesses momentos que você tem que exercitar a fé, porque quando vier a prova, quando vier a dificuldade, da onde que você vai tirar a tua fé? Então, nós temos que exercitar a fé em tudo. Imagina lá os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente. Eles não tomaram aquela decisão na hora. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos se ajoelhar ou não? Se a gente se ajoelhar, a gente salva a nossa vida. Ah, não, vamos testar Deus? Não, eles não se ajoelharam diante da estátua do rei Nabucodonosor, porque eles já haviam se ajoelhado diante de um Deus maior do que aquela estátua. Então, a decisão já estava tomada. Não era no momento, não foi um momento que eles tomaram a decisão. Não, aquela decisão já estava tomada. Então, nós precisamos de fé. Essa é a segunda condição. A terceira condição é a obediência. Obediência ao quê? Aos mandamentos de Deus. Em São João capítulo 15, nós encontramos ali, né, Jesus falando do exemplo da videira, né? E olha o que diz o versículo 7 do capítulo 15 de João. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Opa! Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que isso significa? Significa que se Jesus estiver conosco e as palavras dele também, ou seja, a sua lei, os seus mandamentos, aquilo que ele nos ensinou, aí sim nós teremos as nossas orações atendidas. Todas as dádivas são prometidas sob a condição da obediência. Quem desobedece à lei tem sua oração recusada pelo céu. Esse texto de Provérbios 28:9 é simplesmente pesado. Ele diz assim: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que cooperam com ele. Todos quantos lhe são obedientes podem pedir o cumprimento de suas promessas. E o apóstolo João, inclusive, ensinou que aquilo que pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 3, versículo 22. Eu quero deixar esse texto até anotado aqui para usar em outro momento, porque esse texto eu estava procurando, gente. 1 João capítulo 3, versículo 22. 1 João 3, 22. Esse texto é poderoso. Aí as pessoas dizem que no Novo Testamento não está dizendo para guardar a lei. Como? Olha, mais claro que isso é impossível, né? A quarta condição das 7 que nós iremos falar é o perdão. Perdoar os que nos ofendem. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Marcos 11, verso 25 e 26, que diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as suas ofensas. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará as ofensas de vocês. Eu vou falar um negócio que talvez para alguém pode ser duro, mas se você tem alguém para perdoar e não está perdoando, desculpa, mas não adianta orar. Pedindo perdão a Deus? Não. É como se você chegasse assim, ó, vamos dizer que você tem uma ofensa com alguém, precisa dar um perdão, precisa fazer as pazes. Se você chegar assim: Senhor, estou aqui diante da tua presença, quero pedir perdão pelos meus pecados, é como se Deus falasse: calma aí, pausa aí essa oração. Vai lá e pede perdão para fulano. Mas como? Vai lá, pede perdão, depois você volta aqui. Eu não posso te ouvir. Então, foi isso que Jesus nos ensinou, inclusive na oração modelo, né?
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Se esperamos que nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida que esperamos ser perdoados. Essa também é uma condição. A quinta condição é pedir segundo a vontade divina, segundo a vontade de Deus. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 42, e vou ler para você o que esse texto diz. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus estava angustiado pelas suas últimas horas de vida, por tudo aquilo que ele teria que passar. Ele pediu para Deus que, se fosse possível, que Deus afastasse esse cálice, para que ele não bebesse. Só que o que ele nos ensina na oração? Porém, seja feito segundo a tua vontade, não a minha. O apóstolo João ensinou esta mesma verdade, dizendo em 1 João 5, verso 14, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Somos tão falíveis que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção para nós. Deus, contudo, é um homem bondoso, é um Deus bondoso, né? E só atende o que sabe que é para o nosso benefício. Esse é um princípio elementar, gente. Tudo que você for pedir, inclusive coisas que você deseja muito, cura de alguém. Vamos colocar aqui algo bem pesado, bem dramático, né? Digamos que seu filho, sua filha, ou minha filha, esteja ali no leito, ali, lutando pela vida, correndo um grave risco de vida. Eu não posso chegar para Deus e falar: Senhor, eu determino, eu exijo que o Senhor cure, que o Senhor salve a minha filha. Não, essa não é uma oração que agrada a Deus. Senhor, eu rogo que o Senhor, se for possível, se for da tua vontade, que o Senhor dê a cura, dê o livramento para ela. Eu estou sofrendo, ela está sofrendo. Mas se for da tua vontade, que ela descanse, Senhor, faça a sua vontade e não a minha. O meu desejo é que minha filha sobreviva, mas faça conforme a tua vontade. Eu estou aqui dando um exemplo bem dramático, talvez o mais dramático que nós podemos utilizar, de um filho ali entre a vida e a morte. Nós devemos orar para que faça a vontade de Deus e não a nós. Sexta condição: perseverar e não esmorecer. A perseverança na oração também é uma condição para que ela seja atendida. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e na experiência. Paulo, inclusive, nos aconselhou: perseverar o quê? Na oração, vigiando com ações de graça. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Em Lucas, capítulo 18, Lucas 18, versículo 1 ao 7, diz assim: aqui está a parábola do juiz iníquo, né? E diz que Jesus, certa vez, contou essa parábola para mostrar que deviam, né, orar sempre e nunca desanimar. E olha como é que ele começa essa parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava esse juiz, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me importunando, me incomodando, vou julgar a causa dela, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse, finalizando ali a parábola, o ensinamento, né? Ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Interessante, né? Era para ler até o versículo 7, eu acabei lendo o 8 aqui, mas aqui fala da insistência na oração. É diferente das vãs repetições, mas é o clamor, é o pedido a Deus, a demonstração de que você
realmente espera aquilo que você está pedindo, né? Então, nós devemos orar, não desanimando na nossa oração. E a sétima condição é orar em nome de quem? De Jesus. Quero desejar aqui uma boa noite à Patrícia, né, que está conectada ali com a gente também. A Mamília Fernandes, desejando uma boa noite a todos. Obrigado, gente, pela participação de vocês. O pessoal está chegando ali, está conectado. E, realmente, eu não tive ninguém no Zoom hoje. O pessoal está com medo, né? De chamar para falar alguma coisa, de participar. Mas, como eu disse, se vocês se sentem à vontade ficando no YouTube, não tem problema. Até porque o Zoom, obrigatoriamente, eu tenho que utilizar, porque é uma ferramenta muito boa, né? Para projetar ali as imagens. A gente está fazendo tudo ao vivo aqui, tá bom? Olha o que diz São João, capítulo 14, versículo 13. Vamos abrir a Bíblia em São João 14. São João 14, 13 diz assim, ó. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Orar em nome de Jesus é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e no fim da oração. É orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus, ao mesmo tempo em que cremos em suas promessas e descansamos em sua graça. Cristo mesmo declarou: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Extraordinário, né? Então, nós devemos não só pedir em nome de Jesus, mas ter o mesmo sentimento de Jesus quando nós oramos. O que é o sentimento de Jesus? É pensando só em si? Não. Pensando no bem comum de todos, pensando no próximo, não pensando, não tendo um desejo egoísta, né? Porque às vezes você pode ler aquele texto que nós lemos agora há pouco, né? Tudo que vocês pedirem no meu nome, vocês serão atendidos. Crendo recebereis, é na verdade. Aí a pessoa pensa assim, poxa, mas tudo que eu pedi, então, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Pô, aí já está um desejo egoísta, né? A pessoa já está pensando, já tá, não tem o mesmo sentimento de Cristo. Nós devemos, na nossa oração, ter um desejo altruísta, pensar no próximo, pensar no bem comum de todos. Eu até conto aqui uma história bem rápida para ilustrar isso, né? Eu lembro que uma vez eu e meu amigo, nós estávamos no Paraguai e se utiliza bastante o dólar no Paraguai. Inclusive, não dá de ir para o Paraguai agora, tá? O dólar está muito alto. Eu lembro que a gente estava com poucos dólares no bolso. Nós tínhamos lá Guarani, tínhamos real, mas dólar mesmo a gente tinha lá, eu não lembro agora se era 20 dólares que eu tinha, ele tinha 50, eu não lembro agora. E eu lembro que o dólar deu uma queda, né, com relação ao real, o real deu uma subida, e ele falou, poxa, logo agora que eu tô com esses dólares, com esses alguns dólares no bolso, né, eu falei, mas que pensamento egoísta, para nós é muito melhor lá no Brasil, né, que o dólar caia. Você está pensando nos seus 50 dólares, nos seus 20, eu pensar nos meus 20 dólares aqui no bolso, mesmo que eu perca esses dólares, o real aumente, né? Porque vai ser uma nação inteira beneficiada. Então, muitas vezes, o nosso pensamento é só olhando para o nosso umbigo, né? Só olhando para o nossa... Nós somos muito bairristas, né? Só olhamos ali para o nosso entorno e esquecemos ali do bem comum de todos. Bom, concluindo esse estudo de hoje, um estudo que eu mencionei para vocês, seria um estudo breve, seria um estudo bem curto. Deus tem três formas, três maneiras de responder às nossas orações. Pode ser que ele diga sim, pode ser que ele diga não, e pode ser que ele diga, filho, espere mais um pouco. A resposta sempre será sim quando todas as condições que nós mencionamos aqui forem preenchidas e o que pedirmos for realmente melhor para nós. A resposta não será quando o que pedirmos não for o melhor para nós. Tiago escreveu, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago capítulo 4, versículo 3. Então, ali falando sobre o desejo egoísta, aqui um texto que comprova isso, né? A gente pede, mas não recebe porque pede mal. Para gastar com os nossos prazeres, para esbanjar. Deus não quer que tenhamos uma vida assim, né? Extravagância,
enquanto muitos não têm praticamente nada, né? E Deus também ele é muito sábio, por isso jamais comete um erro. Ao mesmo tempo, por seu amor infinito, jamais vai deixar de abençoar os que são sinceros. A resposta, espere, né? Será espere quando Deus deseja provar nossa fé ou experimentar a sinceridade de nosso desejo. Talvez ainda não seja a hora de recebermos o que pedirmos, mas a bênção com certeza virá mais à frente. Nós precisamos ter um pouco mais de paciência. Como foi dito agora há pouco, nas palavras de Paulo, perseverar na oração. Perseverar. Na perseverança da oração, Deus vai ver realmente que nós desejamos, né, que elas sejam atendidas. Bom, ao final de cada estudo nosso, nós precisamos tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas. Antes de falar das decisões, veja só, algo importante que eu estava lembrando. As orações nossas, elas são dirigidas ao Pai, em nome de Jesus. Não que seja errado, que você não vai ter sua oração cancelada, anulada, porque não orou dessa forma. Eu não creio assim. Mas a oração ela é sempre dirigida ao Pai. Querido Deus, você vê alguns elementos na oração, né? Exaltar o nome de Deus, orar simplesmente para pedir, mas para agradecer também. Coisas simples, coisas pequenas, coisas que acontecem, são momentos também que devem fazer com que esse contato com o céu aconteça. Agora, finalizando a oração, né? Em nome de Jesus. Por quê? Porque é nos méritos dele, e não nos nossos. Porque é no nome dele, não no nosso nome. Se nós terminássemos a oração em nosso nome, essa oração seria uma oração que não seria nem ouvida pelo céu, seria rejeitada. Então, ore sempre em nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, todo o mérito, toda a glória. Agora sim, vamos à decisão de hoje. Agora que eu compreendi mais sobre a oração, desejo confiar inteiramente no que Deus ouve. Confiar inteiramente que Deus ouve as nossas orações. Decido que, além das orações familiares, públicas, irei também reservar tempo todos os dias para ter momentos de oração particular, onde é só você e Deus. E, por fim, desejo, pela graça de Cristo, preencher todas as condições para que as minhas orações sejam atendidas. Faça isso. Ore a Deus, busque a presença dEle, confie nele, exercite a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenho certeza que você terá uma experiência de oração, uma experiência de vida ao lado de Deus.